Boa tarde, paz seja convosco. Uma alegria podermos estar aqui mais esse momento com vocês. Convido a todos para curtir a nossa página do Face e acompanhar a nossa live nessa tarde. Em fins de julho de 1922, Aimee Semple McPherson recebeu de Deus a visão que transformaria a sua vida e traria para nós o Evangelho quadrangular. Foi durante a sua última campanha de reavivamento nos Estados Unidos, na cidade de Oakland, na Califórnia. A tenda estava superlotada na ocasião, e na plataforma encontravam-se pastores de várias denominações evangélicas. O tema abordado foi a visão de Ezequiel, capítulo 1 do livro de Ezequiel. E enquanto pregava, Aimee vislumbrou o que ela chamou de radiante visão celestial. Sua alma e seu coração vibravam com o que Deus estava fazendo naquele lugar de adoração. Segundo suas palavras, nas nuvens do céu, que enrolavam e desenrolavam em flamejante glória, Ezequiel contemplara o ser cuja glória nenhum mortal pode descrever. Enquanto olhava para aquela revelação maravilhosa do Onipotente, percebeu 4 rostos: os rostos de homem, de leão, de boi e de águia. E esses 4 rostos foram comparados por nós às 4 fases do Evangelho de Jesus. A tenda inteira, envolvida, estremecendo. Era como se cada alma entrasse em harmonia com a música celestial. Fiquei ali quieta, atenta, agarrando o púlpito e tremendo de espanto e alegria. Depois exclamei: olhe, olhe, é o Evangelho quadrangular. Naquele momento, nascia a Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual se estabeleceria anos depois na cidade de Los Angeles, onde foi construído o Angelus Temple, que é a sede internacional da Igreja. Em 1946, a visão chegou ao Brasil através do pastor Harold Edwin Williams. Em julho de 46, a Igreja Internacional nomeou o pastor Harold Williams para o Brasil. E em 1950, ele se foi para a cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo, onde em 1951 ele construiu o templo e fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, inicialmente denominada Igreja Evangélica do Brasil. Essa é uma pergunta que sempre pega os nossos postulantes. Mudou-se para São Paulo, onde assumiu a Cruzada Nacional de Evangelização, nome pelo qual a igreja ficou conhecida, né? Ela tem esse nome como nome fantasia. Teve início com a tenda número 1, e em 1954 passou para o salão alugado na rua Brigadeiro Galvão. Em 1957, ele adquiriu o terreno da Praça Olavo Bilac, número 90, onde foi construída a sede nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. A pedra fundamental foi lançada em 1966, e 2 anos mais tarde, a igreja foi inaugurada pelo então presidente do Conselho Nacional, que também era pastor titular daquela igreja, reverendo George Russell Faulkner. A igreja teve 6 presidentes: o reverendo Dr. Cis Evangelista Martins, de 10 de janeiro de 52 a 30 de dezembro de 57, o Dr. Harold Williams, de 30 de 12 de 57 a 28 de 2 de 62. O reverendo Joaquim Pedro dos Santos foi presidente interino de 28 de 2 de 62 a 14 de 4 de 62, quando foi eleito o novo presidente, o reverendo George Russell Faulkner, que atuou como presidente de 10 de abril de 62 a 30 de março de 88. De 30 de março de 88 a 30 de março de 96, nós tivemos como presidente o reverendo Eduardo Zdrojewski, que ainda é vivo, está em Curitiba, é pastor da primeira igreja de Curitiba. Um abraço, pastor Eduardo. Ele comandou a igreja por 2 mandatos consecutivos. E em 30 de março de 1996, assumiu, então, o nosso atual presidente, que é o reverendo Mário de Oliveira, que vem desenvolvendo aí um trabalho lindo no Brasil e até fora dele, principalmente na área de missões, né, cumprindo uma promessa, uma das promessas que Deus fez a Aimee, que o sol não se exporia sobre a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Está em mais de 160 países,
E hoje estão conosco para essa abordagem o pastor Joel Ferreira da Silva, superintendente da região 671, presidente regional do ITQSC 025, pastor titular da IEQSED Rio do Sul, a pastora Sônia, a que está representada hoje pela pastora Márcia Hildebrand, que é secretária do ITQ SC 025, a pastora Sônia é professora, graduada em História, pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais, e ela é a diretora do ITQ SC 025. E o pastor Nilson Carlos de Souza, que é o nosso diretor regional do DBQ, do Departamento de Educação Bíblica na região do Rio do Sul, e é pastor titular da IEQ Taió. Boa tarde, pastor Joel, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça, pastor Nilson, pastora Márcia, e todos que estão nos assistindo nessa tarde. É uma alegria estar aqui, poder aprender um pouco, poder compartilhar um pouco sobre a nossa amada Igreja do Evangelho Quadrangular. Evangelho Quadrangular, né? O gigante. Boa tarde, pastor Nilson, paz seja convosco. Boa tarde, pastora Graça, nosso secretário estadual. Boa tarde, pastor Joel, nosso superintendente, nosso pastor regional, pastora Márcia, né, nossa auxiliar com Taió também. É um prazer estar aqui e para falarmos um pouco do amor de Deus, da graça de Deus e da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Boa tarde, pastora Márcia, seja bem-vinda. A senhora está sem som, pastora Márcia. Acho que os seus... Enquanto ela arruma ali, pastor Nilson, como é para o senhor e para a pastora Sônia trabalharem junto à educação na região do Rio do Sul? Nós louvamos a Deus, porque desde que chegamos aqui em Rio do Sul, há 3 anos atrás, fez 3 anos agora, dia 31 de agosto, então quando nós chegamos, fomos desafiados a assumir a educação, né? Eu e minha esposa, a pastora Sônia, ela no ITQ, eu na DBQ, o pastor Augusto dos Anjos, na época, superintendente, então nos desafiou a esse trabalho. Não era, assim, a coordenadoria que nós desejávamos, né? Poderia ser outra, até falando, não pode ser outra, não, essa, por Deus, e nós aceitamos com amor no nosso coração, né? E hoje eu posso dizer que é um privilégio estar trabalhando nessa área que é tão importante, né? Dentro da igreja, que é a educação. Haja visto que a pastora Sônia já trabalha, né, na área secular com a educação, né? Então, eu digo para ela assim, então, esse é o propósito de Deus. Você sempre quis ser professor, se formou professora, o propósito de Deus é você hoje colocar os seus conhecimentos também, né, dentro da igreja. Então, posso dizer que hoje está sendo sempre, é claro, desafiador, mas, ao mesmo tempo, maravilhoso e um privilégio trabalhar. Não tinha outra coordenadoria para dar para ela, né? Já que na vida secular Deus já tinha dado a capacidade e a preparação para isso. Pastor Nilson, fale um pouquinho para nós da doutrina quadrangular. Às vezes as pessoas se questionam, né? Por que esses 4 rostos, as cores, os símbolos? O que significa tudo isso? Eu sempre digo assim, eu louvo a Deus por ser quadrangular, por ser um pregador, né, da igreja, do evangelho quadrangular, pregar a palavra de Deus, e é fácil pregar a palavra de Deus baseado na doutrina quadrangular. Eu digo assim, é uma mensagem completa, né? E aqui na igreja é maravilhoso as crianças vêm para mim e vêm até o altar da igreja e apontam no púlpito, né? E aí eles apontam na cruz, né? Aqui, pastor, Jesus salva, né? Aí apontam lá na pomba, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, a coroa Jesus voltará. Então, o nosso evangelho, né? Nós pregamos um evangelho completo, que Jesus é Salvador, batizador, Ele cura, né? E Ele é o Rei que voltará. Então, as crianças aqui da nossa igreja, eles sabem de cor, eles ficam mostrando. Onde eles veem uma cruz, eles já mostram que a cruz simboliza
que Jesus é o nosso Salvador. E eu sempre falo assim para as pessoas, quando você passa na frente da igreja quadrangular, você vê aqueles símbolos, quando você vê a cruz, os nossos símbolos, ela vem falar da salvação. Né? O vermelho é salvação, o amarelo com a pomba é o batismo com o Espírito Santo, o cálice, a cor azul é a cura divina, né? E a coroa, o lilás é Jesus, é o rei que voltará. Não é maravilhoso falar das doutrinas da igreja do Evangelho Quadrangular. Verdade. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente precisa enfatizar isso, até que quando as pessoas olhem para as cores, já lembrem que essas cores, o que elas significam e aonde encontrar tudo isso, né? Nem o S da Sadia. Pode estar no lugar do mundo que tiver. Vê aquele S lá, já sabe que ali tem um produto da Sadia, né? É assim que a gente deve... Pastora Márcia, já conseguiu o som? Arrumou seu som? Está me ouvindo bem? Mas nós não estamos ouvindo a senhora. Pastor Joel, compartilhe um pouquinho conosco do seu testemunho, do trabalho que o senhor está realizando aí na região de Rio do Sul. Como é que o senhor foi parar em Rio do Sul? Pois é, né? Algumas pessoas perguntam, né? Tantas pessoas querendo ir para o litoral, né? E nós subindo a serra, né? Saindo do litoral e para a serra. Mas Deus tem um propósito para tudo em nossas vidas, né? Quando nós decidimos, eu falo nós, eu e a minha família, nós decidimos abrir mão do secular, abrimos mão do secular para se dedicar à obra de Deus e nos colocar nas mãos dele, né? E então eu acho assim que Deus ele acaba preparando os lugares, preparando o momento, a oportunidade para a gente, né? Então estamos aqui, estamos felizes, estamos trabalhando, temos alguns projetos e eu acredito que vai ser uma benção. Glória a Deus. E como é que o senhor está trabalhando a educação aí na sua região, pastor, como superintendente, como pastor dos pastores de todas as regiões? Então, eu tenho adotado um sistema de ensino já há muito tempo, né? Muitos anos atrás. Eu me envolvi muito com célula, então eu me apaixonei muito pela área do ensino. Então, eu tenho montado uma grade de estudos e por onde eu passo, eu procuro instalar essa grade de estudos, né? E aqui na região não tem sido diferente. Eu já cheguei, passei para a igreja, até já passei para os pastores, incentivo bastante os pastores a montar uma grade de estudo em sua igreja, até porque a nossa própria igreja, ela tem muito material bom, desde a criança até, né, nós temos muito material, e materiais excelentes e muito baratos. Então, hoje, nós começamos nesta semana, na terça-feira, nós começamos a 4ª turma já deste ano, na apostila vermelha, né, a estação das cores. Nós já estamos na 3ª turma, está finalizando hoje a 3ª turma da apostila amarela. A terça-feira já começa a 4ª turma da apostila amarela. Então, as coisas impressionantes que as pessoas têm amado os estudos, têm cada vez mais, termina a apostila, já quer fazer a outra. Então, tem dado muito certo, né, os estudos que nós temos implantado. Estudo para casais, finanças, né, nós temos implantado artes na área de louvor, de coreografia, área de teatro. Temos também dado estudo para o Ministério do Diaconato, que tudo isso nós temos dentro da nossa igreja do lar. Verdade. E a senhora testemunha disso, a gente tem pegado para todas as apostilas aí, né? E tem incentivado bastante os nossos pastores da região a ensinar, a botar grade de estudo, porque isso para a nossa igreja é muito importante. Firma, né? Edifica as pessoas. Conseguiu, pastora Márcia?
Tentei aqui, acho que dá Ah, para. agora deu, agora deu. Boa tarde, seja bem-vinda, pastora. Boa tarde, paz, né? Muito obrigada pela oportunidade, pastora Graça. Cumprimentar o pastor Joel, nosso superintendente, meu pastor Nilson, né? Agradecer à pastora Sônia pela confiança, pelo trabalho, né? Amém. Uhum. A pastora Sônia está fazendo um procedimento e está impossibilitada de participar, então a pastora Márcia está representando ela. Pastora Márcia, é a primeira vez que nós temos uma secretária do ITQ aqui na live. Como a senhora se sente nessa função? O que que a senhora desempenha aí? Me sinto honrada, pastora, né? Porque eu também sou particularmente apaixonada pelos livros, sou apaixonada pelo ensino, né? E desde do começo que tenho trabalhado com ITQ, tenho me apaixonado mais ainda, né? Porque é algo maravilhoso, você aprender sempre é muito bom, né? Mas é maravilhoso, mais maravilhoso ainda poder aprender, poder ensinar e poder ver como que este ensino pode transformar a vida das pessoas, né? É maravilhoso, eu me sinto muito honrada por tudo que Deus tem feito, por tudo que eu tenho podido estar fazendo na obra de Deus. Amém. O ITQ, ele tem a parte burocrática, né? A escola bíblica também tem, porque a gente precisa controlar a presença dos alunos para ver quanto do conceito, quanto do conteúdo ele recebeu. Não adianta fazer matrícula, é sem compromisso, vou numa aula e não vou mais e acho que aprendi alguma coisa. Não aprendi, né? Então, quem lidera tem que ter esse controle, esse acompanhamento. E o ITQ, ele é um curso oficial, então ele tem, né, chamados, a gente tem um sistema, o SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, tudo é colocado ali dentro, tem que ter uma secretária que vai acompanhando, né, às vezes o diretor faz, às vezes precisa da secretária, e é tudo estruturado, tudo certinho, tudo alinhadinho, né, pastora Márcia? É essa função que a senhora tem feito, né, a senhora dá aula também no ITQ? Sim, sou professora também. Também é professora do ITQ. Né? Pastor Nilson, e o senhor tem conseguido implantar as estações na região? O pastor Joel, na igreja sede, está trabalhando, né? Eu conheço o trabalho dele já de outra região, e também ele incentiva, mas aí na ponta, né? Uma coisa é a liderança falar, outra coisa é a ponta entender, né? E executar o trabalho. Sim, louvamos a Deus, quero louvar a Deus também pela vida do pastor Joel, que quando ele chegou, né, continuou então confiando em nós, né, deixou em nossas mãos então, a Secretaria então, da Educação aqui regional, né, ITQ, Escola Bíblica, disse, ó, é com vocês, né, é uma bênção, meus superintendentes, né, e nós então, ouvindo o incentivo dele, continuamos incentivando os pastores estão trabalhando, né, com as 4 estações da palavra, temos em cada cidade, temos as escolas bíblicas funcionando, né, incentivando os pastores, porque eu sempre digo assim, através da educação, através do ensino que nós vamos fechar aquela chamada porta de trás. Né? As pessoas entram pela porta da frente, recebem a bênção e saem pela porta de trás. Quando nós colocamos na igreja uma grade de ensino, como fala o pastor Joel, em todas as etapas, em todas as idades, né? Nós vamos estar, então, mantendo essas pessoas dentro da igreja, discipulando, e elas vão se tornar discipuladores também. Nós aqui na terça-feira, a professora tem uma classe de adolescentes, né? Às 20 horas, enquanto a pastora Elisa está com a classe de adultos, né? A escola de sabedoria. Na quinta-feira, está com as crianças, né? No horário do culto, ela tem uma classe com as crianças de escola. No domingo, não tem como dar uma escola para as crianças. É um cultinho, é um ensinamento, mas na quinta-feira as crianças vão para aprender a palavra. Temos o GPKids, que é um material, né, muito importante. E na região temos incentivado, então, os pastores, nos colocar sempre à disposição deles,
né? Temos aqui em Pouso Redondo uma classe muito organizada, né? Vamos ter agora, querem preparar uma formatura legal, bem organizado. Então, a região está caminhando nessa área assim, da educação e, mediante a educação, temos visto o crescimento real da igreja, né? Crescimento real através da educação, através do ensino, onde os jovens vêm, ficam, os adolescentes vêm e ficam, eles amam aprender a palavra de Deus. Temos adolescentes, crianças que ainda não são batizados, já estão participando da escola bíblica, né? Isso é importante ver as pessoas se importando, se interessando pela educação. Uhum. Vai edificando e gerando unidade, né? Comunhão com a igreja, né? A mesma visão. É uma visão linda, né? O que Deus deu para a EME. Muitas denominações foram instituídas naquele tempo, um pouco antes, outras depois, mas quando você entra e consegue entender o que Deus quer passar através dessa visão, a gente se apaixona, né? Não tem como não se envolver com ela. Pastor Joel, pode falar, pastor Nilson. Eu sempre digo assim o que o apóstolo Pedro falou: crescei na graça e no conhecimento. Não adianta crescer só na graça, se encher de poder, sem sabedoria. Não vai ter firmeza. Primeira luta, primeira prova, né? Vai cair, vai se afastar. Eu sempre digo assim, o cristão não pode crescer manco, ele tem que crescer com as duas pernas. As duas asas. Uhum. É o tripé, né, que a gente sempre fala ali, um pouquinho da história, ela construiu o Ângelus Temple, o Instituto Bíblico e a Torre de Oração, então não tem como, precisa do culto, porque é a ferramenta evangelística para a pessoa conhecer a igreja, mas precisa ser fundamentado na palavra e orar também, aprender, né, o relacionamento com Deus através da oração. Pastor Joel, e como superintendente, como é que o senhor mensura essa grade que a gente tem, essa disposição do ensino que a gente pode oferecer para as pessoas? Olha, pastor, eu acho que nós, como pastor Nilson, né, que a gente caminha junto, a gente tem incentivado bastante os pastores, porque nós sabemos que quando nós estamos ensinando, nós também estamos aprendendo. Uhum. E praticando também, né? Então, a gente está incentivando bastante os pastores, passando aí o contato para que eles possam adquirir as apostilas, porque, assim, hoje a nossa igreja hoje tem sido, assim, uma bênção na vida de muitas pessoas, na questão área de ensino. Hoje eu tenho um grupo de pessoas que vem no ensino, não vem nem nos cultos, está vindo só no ensino bíblico. Eu lembro que quando eu me converti, era eu, o secretário e o tesoureiro da escola bíblica. Ninguém mais queria participar da escola bíblica, né? Eu nunca me esqueço do meu professor, o pastor Paulo Machado, né? E o secretário e o tesoureiro e mais um. E hoje não, pastora. Hoje as pessoas elas pegam a apostila, sim, elas querem ler. Calma, irmãos, calma, vamos parte aqui, um estudo de cada vez, vamos aqui, porque elas querem ler a apostila inteira, assim, de tão gostosa que é. A sede, né? A sede do conhecimento. Eu digo para os nossos pastores queridos, vamos. Eu creio que esse ano, com esse probleminha que deu de pandemia, né, com essa dificuldade, mas eu acredito que o ano que vem, falando da nossa região aqui, muitos pastores vão adotar o sistema de uma grade de estudo, porque isso traz um resultado muito bom para a igreja. Uhum, isso aí. Pastor Joel, a Neia Lunelli, ela está cumprimentando o senhor aqui, e ela diz que ela é conselheira tutelar, e ressalta o valor dos adolescentes, crianças e jovens estarem envolvidos na casa do Senhor. Então, o valor da igreja oferecer, né? Oferecer ensino, oferecer atividades que proporcionem comunhão para essas crianças e adolescentes não estarem envolvidos em outras coisas, né? A irmã Neia, né, uma bênção de Deus, lá da cidade de Camboriú,
né, de Deus, nossa obreira. Realmente, a nossa preocupação é com toda a igreja, é óbvio, mas eu aqui em Rio do Sul tenho trabalhado muito, muito com jovens e adolescentes, né? Nós montamos um culto aqui no sábado, um culto sem, assim, sem diversão, um culto sem nenhum tipo, assim, de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para trazer os jovens e os adolescentes. Pelo contrário, nós montamos um culto juntamente com nossos líderes, e todo sábado, assim, é lindo de ver, nunca baixa de 20 jovens e adolescentes, assim, um culto maravilhoso, que eles adotaram na vida deles, o culto. Antes nós tínhamos dinâmica, balãozinho, brincadeiras, para trazer os jovens e adolescentes para a igreja. Hoje não. Hoje Deus nos deu um entendimento, assim, uma sabedoria, e nós montamos um culto às 18 horas que tem dado um resultado extraordinário, assim, sabe? Então, eu amo trabalhar com jovens e adolescentes, eu sempre trabalhei, né? Eu foco muito isso. E nós estamos montando uma equipe para o ano que vem aí, trabalhar forte, forte mesmo. Crianças, juniores, adolescentes e jovens. Eu quero trabalhar muito forte o ano que vem, e porque essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes precisam de muito apoio, muito, muito mesmo. É verdade. A igreja, sábado na live, nós fizemos sobre reflexões de por que as pessoas se suicidam, e a psicóloga que estava conosco, ela disse que a igreja pode oferecer jogos, né, estratégias para a comunidade participar, porque às vezes não vai no culto, mas se você faz um torneio de ping-pong, por exemplo, a pessoa vai. Se você faz uma roda de conversa, a pessoa vai e acaba conhecendo, né? Sim, tendo sim. espaço terapêutico para participar. Nós estamos com um projeto evangelístico em cima dessa área. Nós temos aqui professores de educação física, professores de lutas marciais, professores de música. Hoje, toda quinta-feira, eu estou dando aula para 5 adolescentes. Eu dou aula aqui na minha casa, eu dou aula de violão, dou aula de teclado para eles, né? Mas assim que liberarem para nós fazermos eventos, nós queremos fazer torneios de futebol, envolver os jovens no lazer, para poder levar a palavra de Deus até eles também. Isso aí, essas parcerias é que enriquece a comunidade. Está aqui nos acompanhando o Jalmir Mari Baierski, lá de Joinville. Ele tem um projeto de música na igreja sede lá de Joinville. Ele ensina as crianças música. Tem outro menino que tem aqui em Palhoça, que também tem um projeto, Pastor Marlon, tem um projeto também social, muito lindo, né, que ensina e tira a criança da ociosidade, né? Ela não tem para onde ir, então o que ela vai? Ou o poder público acolhe com um projeto educativo, ou a comunidade acolhe de uma forma que não se envolva com coisas que não devem se envolver, né? E programas saudáveis é o que nós podemos oferecer. Nós temos a nossa declaração de fé, ela está com uma nova roupagem, está interativa, pode ser ministrado como um curso de batismo, né, para a pessoa conhecer as raízes da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela foi lançada também no formato infantil, teen, adolescentes, na linguagem, né, na linguagem adequada para eles. Fora os materiais que o senhor falou, né, a estação vermelha, amarela, azul, a roxa com todos os fascículos, que é uma estação permanente, os patrulheiros, o soldado, né, de Cristo, material para criança, os 10 mandamentos, e a tenda da alegria, que tem vários visuais para serem aplicados, né, então a igreja oferece, o próprio pastor titular pode adquirir o material na própria igreja, na sua casa, né? É só me ligar, me pedir o link de acesso do sistema, a gente faz o cadastro da igreja, e o acesso é para todo mundo, todos têm acesso. Então, facilita, né, o trabalho do pastor, dessa forma também. Recebe o material na sua casa, né? Pode dar o endereço da casa para receber, e sem custo de frete, é uma maravilha, né? Está aí disponível para toda a igreja. Pode falar, pastor.
Uma coisa importante que eu sempre estou passando para os pastores, o pastor Nilson está aí, pode confirmar, é que o pastor, ele tem que levantar discípulos, né? Então, o que eu faço? Quando eu cheguei aqui em Rio do Sul, eu dei a primeira turma, eu e a minha esposa demos para a primeira turma. E depois, a primeira turma, o pessoal que passou, eu escolhi mais 2, 3 professores. Então, hoje, eles aplicam a apostila vermelha, né? Eles aplicam a apostila vermelha. Então, assim, o pastor, ele tem que levantar discípulo, né? Então, a apostila amarela também já tenho 2, 3 professores. Claro, é evidente que nem todos serão professores, mas no meio de Mas sempre tem 17, algum 18, potencial. sempre alguém. Então, hoje eu tenho aula, né, da apostila amarela. Então, nós temos o nosso obreiro que vai dar esta aula de apostila amarela. Hoje eu estou indo, eu e a pastora Miriam, nós estamos fazendo um discipulado, e nós começamos hoje a apostila amarela na cidade de Rio do Oeste. É uma cidade da nossa região, dá uns 45, 50 minutos daqui. Eu e a minha esposa, nós vamos toda semana em Rio do Oeste, dar apostila vermelha para uma família lá, que não pode vir na igreja. Então, hoje eu tenho um estudo na igreja, da apostila amarela, e o obreiro vai dar. E eu vou lá em Rio do Oeste, eu e a pastora, nós aplicamos na vida de uma família lá em Rio do Oeste. Então, assim, o pastor, eu sempre incentivo os pastores aqui. Pastores, levante discípulos, pastores. Capacite os líderes, né? Traz eles para você e diz, olha, na próxima turma, você vai dar uma aula ou duas, você vai dar uma aula ou duas, porque daí a gente fica mais tranquilo, podemos fazer outras coisas também, né? E graças a Deus, hoje, eu tenho uma equipe de professor, assim, que eu fico até feliz. Às vezes não, tem professor que dá melhor que eu a aula, né? Melhor que eu também ainda. tenho vários professores que são melhores do que eu. A gente fica feliz. Verdade. Pastora Neia diz assim, ó, me emociono aqui, porque temos vivenciado dias terríveis, crianças com depressão, adolescentes tirando a vida, muito feliz em ver a igreja posicionada. Nós somos, sim, agentes de transformação. A igreja é a cura. E uma das nossas bases, né, é a cura divina. É a cura divina, é o extraordinário de Deus nas nossas vidas, né? A palavra lava, o Espírito Santo transforma, e a gente recebe, sim, cura física, emocional, espiritual, né? Através da pregação, através do ensino, através da meditação da palavra. Por isso que é importante o espaço do ensino. E eu fico muito feliz quando eu vejo e sinto o engajamento dos pastores, dos superintendentes nessa área. Olha o nosso presidente aqui aplaudindo o senhor, pastor. Que honra, né? Um abraço, pastor missionário, nosso presidente. Deus abençoe. Um abraço, missionária. É uma honra ser membro dessa igreja, poder trabalhar, ter tudo que nós temos à disposição, né? Entristece quando a gente percebe que a pessoa não valoriza tudo que tem à disposição. Graças a Deus, Santa Catarina é um estado que pratica, né? Que tem comunhão e que todos usam os materiais. Então, a visão é unificada. Amém? Pastora Márcia, a sua mensagem, as suas considerações para os secretários de TQ. Pastora. Professores, né? Oi? Nem. Professor. Pastora, posso... Sim, como secretária, como professora também, né? Posso dizer que muitas vezes vai haver algumas coisas que a gente não vai saber fazer, mas eu vejo que é muito importante nós estarmos dispostos a aprender, né? Nós ensinamos, né? Fizemos parte dessa questão do ensino, mas em tudo é importante que todos nós estejamos dispostos a aprender, né? E dispostos perante Deus, perante os nossos pastores, nossos líderes, porque Deus, então, ele vai ver a nossa disposição no reino, né? Em tudo que nós fizermos,
para que nós, então, possamos receber de Deus a capacitação para aquilo que nós vamos fazer. Eu falo isso para os alunos, né? E essa é a mensagem que eu deixo aqui. Eu tenho que estar disposta, né, no reino, disposta no ensino, no ITQ, em aprender. Como o pastor Joel falou, nós ensinamos, mas nós aprendemos muito mais, né? E eu acredito, sim, que é muito importante em tudo na igreja, na nossa vida, estarmos dispostos a aprender, porque nós aprendemos e dá certo, né? Verdade. Porque Deus nos vai capacitando, né, no nosso caminhar. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade, por todas as oportunidades que tenho tido, né, como auxiliar, como membro da igreja, como secretária do ITQ, estando junto com a pastora Sônia, com o meu pastor Nilson, de poder estar aprendendo tudo que eu tenho aprendido, né, como pastor auxiliar, né, que é muito importante numa igreja ter, né, nós estarmos dispostos a sempre aprender. Verdade. Pastor Nilson, a sua mensagem aos pastores, principalmente para os diretores das igrejas bíblicas locais. Amém. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus, né, pastor, pela sua vida, pelo seu empenho pela educação no nosso estado e também aqui na região, né? Porque nós não esquecemos aquela noite que a senhora veio aqui para Taió para organizar as questões dos filhos, e era 1h, era 1h30 da manhã. Nós estávamos aí, né? Era 2h30 da manhã, vocês estavam aqui ainda, mas graças a Deus, daí para frente, né, foi tudo encaminhado, o ITQ regional então caminhou, formamos, né, alunos esse ano formam novamente. Então, louvado seja Deus pela sua vida e por toda a equipe que trabalha junto com a senhora. Da minha esposa, que sempre tem trabalhado, nós juntos trabalhando, né? Verdade. Louvo a Deus pela vida dela. A nossa filha que estava aqui ligando aqui, né? Porque é mais esperto, vem ligar aqui os aparelhos. Né? Então, o auxílio, né? Os filhos. Louvo a Deus pela vida do pastor Joel, pela confiança, né? Que possamos continuar trabalhando junto e pelo incentivo, que está sempre incentivando, vamos aprender, vamos ensinar, vamos fazer discípulos, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores da nossa região, dos professores, dos diretores de BQ. Eu quero deixar uma palavra que está aqui em Provérbios, capítulo 8, versículo 15 e 16. Diz assim: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, é através da sabedoria que se governa, é através da sabedoria, né, que se lidera, né? Líderes sábios possuem discernimento para liderar, e com discernimento e sabedoria nós aprendemos a influenciar pessoas, a fazer discípulos, nos tornar discípulos. Né? Então, quero incentivar todos os pastores a continuar. Como disse o nosso superintendente, esse ano foi um ano meio atípico. Atípico, né? Uhum. Não é fácil trabalhar, fecha a igreja, abre a igreja, né? Mas estamos trabalhando, os pastores estão trabalhando, e acredito que para o ano que vem vai ser muito maior o nosso trabalho, o empenho vai ser muito maior, porque vale a pena. Nós aqui em Taió, nós temos aula, a escola de adoração, com aula de música, com o pastor Mateus, na terça-feira, e 80% dos meus músicos saíram da escola de música. Nós não tínhamos músicos, formamos aqui, já estão tocando, né? Já estão louvando a Deus. Então, na terça-feira, das 21 às 22, o Mateus está ali ensinando teclado, ensinando guitarra, violão, contrabaixo. Nós louvamos a Deus, então, porque o ensino, né, a escola bíblica tem feito a diferença, né, na nossa região
e aqui na nossa igreja e na igreja de uma forma geral. Louvo a Deus pela nossa igreja, que aqui nós estamos pregando que Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Antes de eu passar para o pastor Joel, deixa eu ler aqui, a Daneia. Gratidão a Deus por essa equipe toda, mais um em especial pela vida do meu primeiro líder espiritual, pastor Joel, sem palavras. Se cheguei até aqui, é porque o Senhor acreditou e investiu em mim. Obrigada e Deus continue lhe abençoando. Também estava a Claudete Maciel aqui no início, foi a primeira que entrou, dizendo que é um prazer muito grande rever o Senhor, pastor Joel. São os frutos, né, que vão ficando na caminhada. Pastor Joel, sua mensagem, sua palavra, suas considerações para os professores, para os diretores, para os pastores, para os presidentes de ITQs, né? Porque o superintendente, ele tem uma responsabilidade sobre o ITQ acima do diretor, ele é o presidente. Né? Verdade. Muito, muito legal, muito bacana. Eu quero deixar o nosso abraço aí para o nosso presidente, né? Que tem nos abençoado, tem derramado a unção aí sobre nós aí, né? E se hoje nós estamos aí plantando e colhendo, é porque nós obedecemos e acreditamos, né, aquilo que ele nos ensinou. Agradecer a Deus aí pela vida do pastor Nilson, né, que tem sido uma bênção, ele e a pastora Sônia, com toda a sua equipe, né, um trabalho muito sério, um trabalho muito, muito certinho, muito honesto, e a gente só vê frutos, né. Então, assim, a gente fica muito feliz com o pastor Nilson, com a pastora Sônia, e com toda a equipe que ele tem, que está com ele aí trabalhando, e dizer, né, para os pastores, para os presidentes de ITQ, aí, para os diretores de ITQ, né, que eles são instrumentos nas mãos de Deus, né, eles são instrumentos. Ainda vão se levantar muitos obreiros, muitos pastores através da vida deles, né, talvez eles estão formando mas esse vai gerar milhões e milhões de almas para Jesus, né, então, agradecer a senhora, você, né? Quero agradecer a você pelo empenho, pelo trabalho que você tem desempenhado no nosso estado. Por quê? Porque nós estamos se espelhando, nós estamos pegando a visão e está dando certo em todo o estado de Santa Catarina. Então, você tem sido um instrumento de Deus, tem buscado, né? Tem trazido coisas para o nosso estado, para nossas igrejas, e aqueles que estão aplicando já estão colhendo os seus frutos, né? Dá para ver a diferença nas regiões que estão aplicando. Né? Agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu esforço, pelo seu empenho, por toda a sua equipe, né? Pela sua família, pelos irmãos que estão envolvidos, porque talvez a senhora saiba, mas a senhora não tem noção como é importante ter um líder de excelência acima de nós, nos incentivando, nos motivando, nos cobrando, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque nos ativa. A palavra certa é essa. A senhora tem ativado nós, superintendentes, tem ativado os nossos diretores de ITQ, tem ativado muita gente na área da educação, e então o seu papel tem sido fundamental. A senhora está deixando um legado muito bonito, e a gente fica muito agradecido por isso. Glória a Deus. É Ele, né? É Deus que capacita, porque sem Ele eu nada posso fazer. Nós abordamos um pouquinho, né, uma pinceladinha do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Se você não conhece, procure uma perto de você, faça uma visita, procure o pastor, converse, tenha uma conversa informal com o pastor. Eu vi que tem algumas pessoas aqui de São Paulo que entraram no Face. Se você não conhece, vá lá na Praça Olavo Bilac, é um lugar bem conhecido de todo mundo. Faz uma visitinha, dá uma olhadinha, né? Conversa com as pessoas, você vai se sentir muito bem, vai ser muito bem acolhido. É uma igreja acolhedora, é uma igreja que procura, que investe nas pessoas, que cura, que salva, que mostra a salvação, que mostra o caminho de Jesus, né? A gente está sempre acolhendo. E contamos com vocês. Deus conta conosco e nós contamos com vocês. Pastor Nilson, muito obrigada. Meu abraço, pastora Sônia. Que Deus restaure a senhora logo. Eu sei o crescimento que Deus deu no ITQ do Rio do Sul através da sua vida. Pastora Márcia, obrigada pela dedicação, pelas horas aí
da parte burocrática, que é uma coisa que ninguém gosta de fazer, mas que é necessária ser feita. Pastor Joel, muito obrigado por estar se deslocando de uma cidade para outra, para aplicar o nosso material didático, para dar unidade na visão da Igreja do Evangelho Quadrangular. O senhor não sabe, se o meu coração está feliz, eu imagino o coração de quem está acima de mim e o coração de Deus, né? A palavra de Deus diz que onde há união, Deus ordena a bênção, e Jesus, né, lá na oração sacerdotal dele, ele gemia por unidade, para que sejam um, né, para que todos sejam um, como eu e tu fomos um, para que o mundo creia, né, a nossa união faz a diferença para as pessoas de fora. Convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube da Secretaria. Agradeço muito, muito, muito o prestígio, a cooperação. Sem essa equipe, esses dias eu estava orando na foto, tinha umas 60 ou 70 pessoas na nossa reunião no final do ano. Sem essa equipe, o trabalho não iria para frente, não ia acontecer, né? Nós precisamos uns dos outros e é o engajamento de vocês que faz toda a diferença. Muito obrigada, superintendentes, pastores, professores, diretores, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O nosso presidente, o pastor Mioto, o nosso conselho que está sempre apoiando e incentivando, que é o nosso exemplo também. Nosso lema é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva, batiza no Espírito Santo, cura e voltará. Nossa próxima live vai ser no sábado, dia 26, às 17 horas, aconselhamento pastoral, e estará aqui conosco o pastor Adilson Aves, e ele vai abordar o assunto que a irmã Neia ali levantou, né? Crianças, adolescentes e jovens em depressão. Ele vai levantar, vai abordar isso no âmbito da educação. Conto com a participação de vocês. Muito obrigada, pastor Joel. Muito obrigada, pastor Nilson. Muito obrigada, pastora Márcia. Dê um abraço, pastor Joel, na pastora Valmirene. Também foi diretora do ITQ. Participou bastante do trabalho com a gente e continua semeando no reino, né? Obrigada a cada um que tirou o tempo para nos acompanhar nesse momento, e daqui a uns minutinhos fica aí a Igreja do Evangelho Quadrangular no ar, com o nosso missionário Narciso Parisotto e a nossa missionária Noeli. Deus abençoe, muito obrigada por tirar esse tempo para estar aqui conosco.